Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor, com prazer que estamos a estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita o tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O tema é por demais importante porque, de fato, missões faz parte da natureza de Deus. Quando ele enviou Jesus Cristo ao mundo, essa é a prova cabal de que missões iniciou no céu. Deus enviando seu Filho, é o ato de enviar. Missão quer dizer enviar. É como se fosse o apóstolo, o enviado. Então, se percebe que Deus, ele tem o prazer de que todas as nações, todas as línguas, todos os povos sejam alcançados com a mensagem do céu, a mensagem salvífica, a mensagem anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. No próprio pacto abraâmico, pastor Eliseu, se percebe isso pelo fato de que Abraão, ele seria chamado pai de nações, como de fato foi, pai de nações, significando dizer que para Deus não haveria barreiras entre uma nação e outra nação, entre uma língua e outra língua. Na verdade, Deus, ele entende todas as línguas, né, pastor Eliseu? Foi ele quem fez a boca do homem, disse ele a Moisés, né? Foi ele quem fez o ser humano por inteiro. E por ser ele esta pessoa composta ou com quem está, não só tem, mas é o próprio amor, a própria misericórdia, a própria bondade, é a sua natureza. Então ele não faz acepção de pessoas. E ao não fazer acepção de pessoas, logo oportuniza salvação a todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas. E é exatamente isso, né, pastor Jorge César, que a lição vai tratar, convidando nós para também termos esta visão, porque, diferente de Deus, nós somos limitados, muito pequenos, e ficamos no nosso lugarzinho retraídos, às vezes até fazendo um grande trabalho onde moramos, mas esquecemos que a missão dada por Deus para a igreja não se limita à nossa cidade, não se limita ao nosso estado, não se limita ao nosso país. Ela exige que o servo dele, que cada crente se responsabilize com pregar o evangelho até os confins da terra. O senhor tocou numa tecla muito interessante aí e com muita propriedade e inteligência, porque Deus já queria desde essa época que ia nos passar essa visão de que ele gostaria de que todos os povos, nações, línguas viessem a falar essa língua dele, que é a linguagem do amor, a linguagem da pureza, da santidade, a linguagem que se fala no céu. Ele já queria que se falasse entre os povos e entre as nações. Parabéns para o senhor por essa inteligência grande de conseguir captar isso da mente, diretamente da mente de Deus. O textuário, pastor, ele fala assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, serás pai de uma multidão de nações. Falar isso para quem não tinha nenhum filho e já estava em idade avançada e a esposa já havia cessado o costume das mulheres, o que o senhor acha? É anteceder aquilo que está em Romanos, né? E Abraão creu contra a esperança. Como é crer contra a esperança? Esperar contra aquilo que todos dizem não. Tudo, não só todos, mas tudo também diz não. E as evidências também não, né? As evidências provam que não vai dar certo. Daí fica só a confiança em Deus, que é a solução para tudo, mas depende de fé.
daí o nome dele se chamar Abrão, pai da fé, que aqui no texto nós veremos a mudança, e essa mudança ela tem um sentido muito grande, quando Deus vai mudar o nome dele para dar a ele um nome mais elevado, porque pai da fé já é um nome muito elevado, mas agora no sentido de confirmar, não para que o nome dele ficasse mais bonito, mas para que a aliança que agora está sendo feita fosse uma marca na mente de Abraão e uma marca na mente dos seus descendentes e até os dias de hoje. Seria quase assim, então, para que a fé fosse efetivada, porque Paulo ele chega a comentar alguma coisa assim, no sentido, com nós está o querer, mas não o efetuar. Com Deus está o querer e o efetuar. Então essa mudança era para tornar essa fé realidade, operante, para que ela materializasse de forma que tanto Abraão ou qualquer outra pessoa que ler a história possa entender e crer que quando Deus quer, Ele faz. Com Ele está o poder. A verdade prática, pastor, fala assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Leva a entender que, se não fosse o amor de Deus, como está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então parece que, se não fora o amor de Deus, Ele não teria dado o Filho dele, não teria enviado o Filho dele, não teria missões transculturais. Automaticamente não haveria o resultado que se tem, que é a salvação oferecida a todos os homens, desde até aos aproximadamente 8 bilhões de habitantes que hoje existem na Terra e aqueles que já partiram no passado. Então, a salvação não estaria ao alcance de ninguém, mas o amor foi tão grande, e quando a verdade prática traz esta profundidade para nós, é algo que é tão corriqueiro e tão natural para nós falarmos de amor. O tempo todo estamos falando de amor. Entretanto, parece assim que essa fala fica muito no superficial, né, pastor? A gente não consegue chegar... Fica muito abstrata essa ideia de amor. Mas quando se olha de acordo com a visão da Bíblia, o amor entrando em ação, o amor se materializando, Deus não somente disse que ama a humanidade, Ele provou que ama. Ele deu o Filho unigênito dele, Jesus Cristo, para morrer, ou seja, para pagar a conta que era nossa. Nós fizemos uma conta, não demos conta de pagar, estourou o cartão, estourou o limite do cheque especial, estourou o crédito na praça, não demos conta de pagar. O juro aumentou demais. A dívida aumentou, extrapolou todos os limites. O que Deus fez? Ele deu o seu filho unigênito, para que viesse pagar a nossa conta. E Ele pagou. Pagou completamente, de maneira que não ficamos devendo mais nada. Nós não devemos nada no que diz respeito à salvação. Agora podemos lançar mão dela e tê-la. Só não tem a salvação aquele que a rejeita, porque o preço está ali. É como se uma pessoa, o juiz mandasse o oficial de justiça lá, alguém lá no presídio, com a carta de soltura, né? E chegasse na cela e cantasse, como diz o nome de quem está lá dentro, chamasse o nome de quem está lá preso e dissesse: olha, está aqui a sua carta dando liberação.
E a pessoa diz, mas eu não estou liberto, eu vim para cá tem poucos dias, eu estou preso. Eu não quero sair daqui. Não tem como, não faz sentido eu sair daí. Não é verdade isso, não pode ser verdade. Eu fui preso agora. Não, mas está aqui o documento. Não, mas não acredito. E fica lá. Então, assim é o ser humano, a salvação é para ele, mas ele não acredita que essa salvação é tão importante. Isso nós vemos muito, por isso a Bíblia diz em Mateus 11, que Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos. As pessoas que são sábias e entendidas, muitas vezes acham isso tão simples que não querem e acabam perdendo. Perdendo aquilo que se obtém gratuitamente, com apenas um sim, eu quero, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Apenas isso. Pastor, o comentador, ele introduziu a lição falando sobre a transculturação e essa questão das missões transculturais, a necessidade delas, e também falando que elas têm origem em Deus, os céus a fazendo via Abraão, via família, via nação de Israel, via Jesus Cristo e ultimamente agora via a igreja. Como que o senhor pode resumir para nós essa transculturação ao nível que o comentador expôs? Nós podemos observar que a preocupação do comentarista foi mostrar para nós, biblicamente, o como Deus se preocupa com a humanidade inteira. E quando se fala da humanidade inteira, porque em qualquer lugar do mundo o homem é o mesmo, o coração é o mesmo, o sentimento do homem é o mesmo, as necessidades são as mesmas. Entretanto, a maneira de operar com essas necessidades, de povo para povo, muda, de cultura para cultura se torna diferente. Alimentação, vestuário, concepções. As pessoas que nascem em lugares onde não se fala de Jesus, eles crescem numa escuridão muito complicada. Pessoas que moram em lugares onde há uma força do mal, realmente espiritual, demoníaca, que opera, há lugares onde há uma operação mais forte, essas pessoas crescem nesse ambiente e também têm uma expressão diferente. Mas, independentemente de estarmos num país terrorista, violento, num país pobre, num país de outro sentido, onde as pessoas de repente são menos educadas no sentido ético, no sentido moral, e outros países onde o avanço da tecnologia é maior e de repente consideram-se educados, mas também há o problema espiritual, porque a educação do homem não tem muito a ver com a educação divina, bíblica, por isso a Bíblia ser o parâmetro. Então, em cada local, nós encontramos pessoas se expressando de forma diferente. E Deus, então, nos avisa que é para pregarmos a toda criatura. E o modelo disso nós percebemos Deus enviando Jonas a Nínive. Nínive, uma cidade que causava terror para o resto do mundo, porque eles, ao prenderem os presos de guerras e trazerem para o seu país, eles maltratavam, matavam de uma forma muito cruel e, além disso, causavam, antes da morte, ainda muita assombração, muito medo, muito pânico para as pessoas, ao mostrar caveiras, ao apresentar as formas cruéis como eles iriam atuar com aquelas pessoas que eles haviam capturado. Então, as nações do mundo tinham muito medo da Síria, e quando Jonas ouve Deus falar que vai destruir a Síria em 40 dias, Jonas falou, é tudo que a Síria merece. É exatamente o que Nínive precisa, é a vingança que eles precisam receber. Mas não era isso que Deus estava querendo dizer para Jonas. Deus estava querendo dizer para ele que era para ele pregar, porque uma vez pregando,
haveria oportunidade deles arrependerem ou não. E nós conhecemos a história que o rei desceu do seu palácio, do seu trono, vestiu-se de saco, ordenou o jejum para crianças, ordenou o jejum para animais, para todas as pessoas, e Jonas percebe que eles se humilham e na humilhação deles e arrependimento, Deus os perdoa. E a Bíblia Sagrada diz através do próprio Cristo, dizendo assim, naquele dia os ninivitas se levantarão para julgar esta nação, para julgar os israelitas. Então o amor de Deus alcançando essa abrangência total e nos ensinando que missões nós precisamos fazer considerando que todas as pessoas precisam do amor de Deus e que nós não somos melhor do que ninguém. Se olharmos para o nosso estado, como éramos lá no passado, muitos de nós que estamos assistindo esse vídeo, perceberemos o como éramos ingratos, cruéis e desmerecedores ou não merecedores da misericórdia e bondade de Deus. Então, vá aos valados, vá onde quer que for e busque, porque Deus nos deu exemplo, sendo Ele o próprio missionário, apresentando-se de forma evangelizadora, buscando as pessoas. Desde o Gênesis nós encontramos Ele vendo ali Adão, que estava fugindo, tentando costurar roupas com folhas de figueira, e Deus diz, não adianta, Adão, eu vou preparar para ti. E Deus preparou, então, peles de animais, que no original tem o sentido de ensanguentadas, não era só as peles, mas estavam ensanguentadas, representando o sangue de Jesus Cristo, que cobriria o pecado do homem de uma vez. E Deus disse, olha, da semente da mulher, Adão, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus está dando a Adão a chance de ser salvo. Deus está dizendo para ele, eu entendo que você falhou, merece a punição, terá que sair do jardim, mas eu vou preparar um meio de escape. Da semente da mulher vai nascer um. E o tempo passou, chega nos dias do dilúvio, Deus percebe novamente que o ser humano está com seus pecados avolumados, e ele vem a Noé e diz, Noé, faz para ti uma arca. E a Bíblia diz que Noé, o pregoeiro da justiça, pregava a justiça, mas somente 8 pessoas entraram na arca. Entretanto, Deus preparou que Noé e sua família se organizasse para, a partir deles, trazer salvação para a humanidade que estava distanciada, perdida, estava de uma forma com atitudes desaforadas com Deus. Então, mais à frente nós encontramos novamente um Nimrod querendo mandar no mundo. E Deus agora olha do céu e diz assim, nós precisamos confundir as línguas desse povo, porque eles estão unidos para o mal. Encontra Abraão ali à frente e diz, Abraão, sai dessa tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, vou te fazer uma grande nação. E Abraão sai e Deus faz dele uma grande nação e nós somos filhos de Abraão. Pela fé nós também fazemos parte desse grupo de filhos de Abraão. Então Deus se tornou esse missionário que nos ensinou como é que se faz, que é praticando o amor. E aí me chama a atenção, Jesus, por exemplo, olhando as multidões, Mateus 9, 35 em diante, ele diz assim para os discípulos, tenho compaixão da multidão, porque andam desgarrados como ovelhas sem pastor. Orai ao Senhor da seara para que envie mais obreiros para a sua seara. O amor de Jesus sempre foi demonstrado por pessoas das mais diversas situações complicadas, como, por exemplo, no poço de Jacó. Uma mulher ali, desclassificada pela sociedade, já tinha tido 5 maridos, de uma outra cultura ali, a cultura samaritana,
sozinha, mas o amor de Jesus era tão grande que Jesus diz a ela, se tu conheceres o dom de Deus e saber quem está falando contigo, tu pedirias e ele te daria água viva. Jesus queria saciar a sede daquela mulher. Vemos quando Jesus vai ao templo, pastor João César, existia ali a porta formosa, existia também a outra porta, que é a porta das ovelhas, lá e por trás onde tinha 5 alpendres e ficava ali uma multidão de doentes. Ao invés de Jesus ir onde estava o povo em festa, na porta formosa, como todos estavam ali animados, é dia de festa, é dia de festa. Jesus vai lá onde está o necessitado. Isso nos ensina muito, porque Jesus também diz assim, olha, quando você for fazer uma festa, não fique focado só naqueles que podem te retribuir. Faça uma festa, mas convide o necessitado, convide aquele que nunca vai poder te ajudar, que não terá como te recompensar. Você vai fazer um churrasco, um banquete para ele, e ele nunca vai fazer para ti. Então, na ressurreição dos justos serás recompensado. Então, isso também demonstra a questão evangelizadora, a prática de Jesus. Outra coisa que a gente percebe sempre em Jesus, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, vê aquelas pessoas, ele chora. João 11:35, Jesus chorou. E a Bíblia diz, e ele se movendo muito em seu íntimo, disse, tirem a pedra. Cada vez que Jesus vai fazer um milagre, ele se move. Esse sentimento de amor toma conta. O que isso quer nos ensinar nesta lição? Que se não houver esse mover do amor, nós não vamos ver milagres. Então, Jesus se movia sempre de íntima compaixão. Então, nós vamos acompanhando aqui nessa sequência, pastor João César, nós vamos perceber então que este agir de Deus atingiu a todas as pessoas em todos os tempos e que ele prometeu, também cumpriu, que ele agiu através de Abraão, que o problema de Israel não ser a nação que evangeliza o mundo inteiro não é um problema de Deus, mas que é um problema da nação de Israel, que eles rejeitaram o Salvador. E nós lemos, por exemplo, Jeremias capítulo 2, Deus dizendo assim, eu tenho saudades de vocês, de quando eu andava com vocês no deserto, de quando vocês não plantavam, mas tinham pão, vocês não cavavam e não tinham água encanada, mas eu mantive, vocês tiveram água para beber durante o tempo que caminharam no deserto. A roupa de vocês não envelhecia. Quando vocês clamavam para mim, eu respondia na hora. Mas eu não sei, eu pergunto, o que é que aconteceu? O que foi que eu fiz com vocês que vocês se afastaram? Que vocês me abandonaram? E o versículo 11 vai dizer assim, o que é que eu fiz para que vocês me abandonassem, deixando a fonte de águas vivas e indo cavar em cisternas rotas? Mais doído ainda, Deus está dizendo, é doído porque vocês me deixaram. E é mais doído eu vendo vocês que têm a promessa cavando no seco. Entendeu? Então, sofreram e a promessa passou para a igreja, mas essa promessa passou para a igreja porque Israel rejeitou. Poderiam eles estar até hoje cumprindo esta missão e com muita propriedade, né, pastor? No segundo ponto de nossa lição, o princípio fundamental da história da redenção. Aqui nós já temos, pastor Eliseu, algo muito fundamental para a fé cristã, porque além de ser uma ação missionária, também agora já envolve a história da redenção da raça humana, que foi um ato exclusivo da vontade de Deus para nos redimir. Ele menciona, o comentador menciona, o amor de Deus. Claro, sem o amor de Deus, como o senhor já disse momentos antes, não teria redenção, nem tampouco teria obra missionária. Ele fala também da redenção no Antigo Testamento e da redenção no Novo Testamento. Como o senhor consegue colocar para nós a redenção no Antigo Testamento e a redenção no Novo Testamento? Qual é a diferença aqui
entre as duas? Importante entendermos esse processo, embora seja também bastante simples para nós que servimos a Deus, uma vez que todo o nosso tratado relacionado à salvação, toda a nossa busca por Deus, está ligada a compreendermos a soteriologia, essa doutrina da salvação. Então, quando o Senhor, no Antigo Testamento, estabelece que deve-se sacrificar animaizinhos, um cordeiro, um pombo, um boi, esses animais eram sacrificados e eles serviam apenas como cobertura para o pecado do homem. Aqueles que morreram no Antigo Testamento, uma criança hoje, ao ouvir isso, pensa, bom, então eles não conseguiram salvação, porque Jesus morreu no ano, pegando uma linhagem cronológica, no ano 4004, porque ele nasceu no ano 4004, e antes de Jesus, então, esses ficaram sem salvação. A realidade é que Deus, lá no Jardim do Éden, já faz a promessa, já faz a aliança, e nessa sequência Deus continua prometendo e criou um meio para que o homem oferecesse sacrifícios, e esses sacrifícios eles remetiam para Jesus que viria depois. Logo nós dizemos que os pecados eram cobertos. Há uma diferença entre cobertos e tirados. Quando nós encontramos o nosso profeta João Batista, esse precursor de Cristo, quando ele vai batizar Jesus, ele olha para a multidão e diz, olhem aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele agora não está dizendo que cobre o pecado do mundo, mas agora é que limpa realmente. Então há essa grande diferença entre o cobrir, que era dar ao homem a oportunidade de, pela fé, olhar para frente e ver Jesus lá na frente, e mesmo morrendo, crer que a palavra de Deus é a verdade e que um dia o Salvador da humanidade viria e que aqueles pecados que tinham sido cobertos seriam uma vez por todas apagados. Então, no Antigo Testamento funcionava assim, e a Bíblia vai dizer, eu sou o Redentor de Israel, eu sou o teu remidor. O tempo todo os profetas profetizam assim. Isaías 43, por exemplo, vai falando, dizendo, se entrares nas águas eu estarei contigo, se pelos rios eles não te submergirão, se passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o teu Redentor, o teu resgatador. A palavra resgatar, ela é muito importante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porque está ligado à compra do escravo, porque quando nós estávamos no mundo de pecado, quando o homem ainda não aceitou a Jesus, ele é considerado um escravo do pecado. Jesus disse isso aos israelitas no capítulo 8 de João, e eles ficaram muito preocupados e disseram, como nós somos escravos? Nosso pai Abraão deixou para nós as terras, organizou tudo, e nós recebemos um pedacinho de terra dada por Deus ali a partir de Josué, e nós somos um povo que temos uma nação, embora a gente pague impostos para Roma hoje, mas teve uma época que nós não pagávamos, e nós não somos escravos, nós somos livres. Jesus disse, não, conhecereis a verdade vos libertará, porque falava da libertação espiritual, essa libertação do pecado. Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus vindo agora e tirando o pecado do mundo. O pecado não é mais expiado, agora Jesus é a propiciação, ele é o meio que purifica o homem de todo o pecado, fazendo cumprir aquilo que já era promessa. Isaías 1,18, ainda que os pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a lã, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão mais alvos do que a neve. Há 3 palavras no original grego, já se tratando do Novo Testamento, que trata dessa redenção, que é agorazô, exagorazô e lutrô.
ou seja, são palavras utilizadas para se tratar da negociação no mercado de escravos. Então, ia-se ao mercado de escravos, tinha um escravo, 2, 3, 10 para serem vendidos, e pagava. Então, agorazou, comprou no mercado. Está comprado, agora aquela pessoa não é mais daquele patrão. Só que a palavra não fica por aí. Quando se diz respeito à salvação, vem a outra palavra, exagorazou, tirou do mercado de escravo. Nesse tirar do mercado de escravo, significa que não vai vender para outro comprador. Fora de comércio. Está fora de comércio. E depois tem uma terceira palavra que é o lutrou. Deu liberdade a ele, desatou ele, falou assim, você é livre. Você não precisa servir a mais ninguém. E agora você é pronto para decidir por você. E agora a pessoa que ficou livre, ele escolhe ficar do lado de Jesus, porque servir ao Senhor não é por mandato, é apenas um convite. Jesus chama. Se a pessoa quer aceitá-lo, então diz o profeta Isaías, olhai para mim, sereis salvos a todos os termos da terra. Mas se não quiser, então acabará vivendo no mundo do pecado e voltando a sofrer as agruras. Por quê? Porque Jesus não obriga a pessoa a segui-lo, mas ele já comprou e já deu toda a condição para a gente sair do mercado e deu toda a condição para a gente ficar livre. Só não fica livre quem não quer. Então podemos entender que na antiga aliança ele protagonizava o que seria a redenção na nova aliança, é isso? Exatamente. É um anúncio, é um aviso, é uma sombra daquilo que haveria de acontecer. Então, era um tipo daquilo que haveria de se cumprir, que é o antitipo que vem depois. Cristo seria esse grande libertador. Esse grande libertador, esse antitipo de todos esses sacrifícios e de todo, do próprio José, do próprio, como o senhor já falou, do próprio Isaac, que é uma figura de Jesus na obediência e que lá na frente vem Jesus, então, como esse antitipo de todas essas coisas que já eram anunciadas no Antigo Testamento para que o homem tivesse a salvação agora no Novo. Que maravilha! Então é bom que todos nós saibamos que a nossa redenção, ela custou para Deus o sacrifício do seu Filho. A nossa compra, a nossa remissão, a nossa aquisição, essa retirada do comércio, que nós havíamos sido vendidos ao pecado, mas fomos retirados desse comércio escravagista do mal, pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus, fazendo missão, enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para pagar esse preço. É um preço altíssimo. O preço de uma alma é um preço altíssimo. Então o Filho de Deus fez isso, nos readquirindo para nos dar a liberdade. Hoje somos livres. Hoje somos livres porque Jesus nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo. Todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador alcançam a libertação, alcançam a verdadeira liberdade. No ponto 3 de nossa lição, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Entendemos por aqui que a Bíblia, ela tem um modo de enxergar, ela tem um modo de orientar, ela tem um modo correto para se fazer missão transcultural. E esse modo já vem pré-estabelecido nela, nos modelos que se fazia missão, a começar pelo próprio Deus, e é assim que deve continuar. Se a missão iniciou com o amor de Deus, ela não pode prosseguir sem ele. É necessário que todos que hoje evangelizam, que dedicam suas vidas à pregação do evangelho, também transmitam esse mesmo amor. Eles foram amados com um amor grande, esse amor de Deus. E é necessário que reflitam e transmitam esse mesmo amor.
Esse Deus missionário, esse Deus que imaginou toda a raça humana sendo avisada, orientada e convidada à salvação. Esse mesmo Deus, ele deseja que cada um de nós façamos missão como ele fez, assim como ele enviou o seu Filho Jesus Cristo por amor, assim como Jesus Cristo nos amou, se doando a si mesmo por nós, que nós também sintamos o mesmo em relação às pessoas que ainda não receberam a Jesus como Salvador, independentemente da nação, da tribo, da língua, independentemente de qualquer outra situação, o Senhor Deus deseja que a sua igreja, essa etapa final, não é, pastor Eliseu, dessa obra missionária, até podemos entender que a igreja vive a etapa final da obra missionária, e ela deve fazê-lo com amor e por amor. Glória a Deus. E nós percebemos isto, pastor, é interessante a maneira que Deus trabalha no Antigo Testamento, e é importante que fique evidente para nós que Jesus não virá pregar o evangelho aqui mais. Ele veio, foi enviado por Deus como o homem, um missionário. Ele foi enviado, a palavra enviada quer dizer missão, foi uma missão que ele recebeu, é a mesma palavra para apóstolo, né, que é o enviado. E Jesus foi esse missionário que veio e cumpriu cabalmente a sua missão. Será que nós estamos cumprindo também cabalmente a nossa missão? Agora, Jesus vai através de nós, ele vai através da nossa mão, dos nossos pés, da nossa voz, do nosso ir. Onde nós chegamos, Jesus chega ali. Entretanto, quando nós encontramos na Bíblia, por exemplo, Paulo, Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, porque ali havia uma dificuldade, tinham poucas pessoas que poderiam pregar para Paulo ali, talvez seria impossível alguém pregar para Paulo. Então Jesus chega, ele leva um tombo, fica cego, entretanto a mensagem não foi Jesus que pregou, Jesus estava nos dando a lição. Jesus diz, vai à rua chamada à direita, chega lá, alguém vai te dizer, pergunta por causa de Judas, e alguém chegará lá, vai te explicar o que você deve fazer. E vai a Ananias e diz, Ananias, vai lá, porque tem um homem chamado Saulo que está orando, e ele é um vaso escolhido. Senhor, mas tem que ser eu. É você, Ananias, vai lá, porque quando você orar por ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então, vai Ananias. Da mesma forma, o Cornélio, pastor. Cornélio, ele tem uma visão, os anjos vêm, ele está em jejum, num outro país, ele não está ali naquela região, um homem distante, um homem gentil, e de repente se preocupa com a salvação, porque a salvação é para todos, e Deus também estava preocupado com a salvação dele. Entretanto, ele estava longe de alguém que pudesse pregar, então o anjo veio, ele disse, vai e pergunta por um homem chamado Simão, ele vai te explicar, e você chega lá e você vai ouvir tudo que você precisa ouvir para ser salvo. Então, Jesus não vem aqui com os próprios pés mais. É eu e cada irmão que temos que ir. E quando se trata desse amor, aí nós focamos lá com Isaías capítulo 6, quando Isaías é tocado em seus lábios e é purificado o seu pecado, então uma voz bradou do céu dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Já estava ali evidenciando isso, que a função nossa é nós quem temos que ir. Então o amor de Deus nos ensinou como é que se faz esse processo. Deus agiu, nos ensinou e depois nos ensinou de uma forma, numa revelação prática, enviando o próprio Jesus para ser missionário. E agora eu não posso me acovardar ou vacilar ou não compreender a abrangência disso todo e deixar de ser usado por Deus e também manifestar amor, como é o que nós estamos aprendendo aqui, principalmente o amor para conseguirmos as almas perdidas, as vidas que estão sem Deus. Verdade, pastor. A lição, ela trabalha no sentido de chegar até a igreja como sendo essa fase final da obra missionária de Deus aqui na terra, na dispensação da graça. Alguém poderá interceptar, querendo dizer que no reino milenial de Cristo haverá pregação. Sim,
Mas essa obra de fazer missões na dispensação da graça, a igreja detém esse mandato agora até a volta de Jesus Cristo. Com a volta de Jesus Cristo, esse ciclo da dispensação da graça encerra. E é por isso que a obra missionária é questão de urgência. E quando se fala em missão transcultural, maior urgência ainda, porque depende de atravessar a fronteira, ir até outro povo, com outra cultura, com outros costumes, com outros modos vivendes, e lá então é necessário que também seja pregada a palavra da salvação, que é o Evangelho. Cabe à igreja, nessa alavancada final, saltar as barreiras territoriais, culturais, religiosas, econômicas, financeiras, quaisquer outra que seja, e proclamar as boas novas que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor e que muito em breve ele virá buscar a sua igreja, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Pois bem, estamos já a finalizar nossa lição, chegando ao final. Pastor Eliseu, ele fará os agradecimentos e a sua palavra também final. Que Deus abençoe a todos nós. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois a geração eleita, a igreja agora, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios capítulo 5, eu penso que é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Jesus diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Versículo 17. E o texto continua dizendo, como se Deus clamasse por nós: pregue, seja meu embaixador. Que possamos ser esses embaixadores de Cristo, não só onde moramos, mas em todas as partes do mundo. Que Deus abençoe pastor Nelson Lutemberg, o presidente da nossa convenção, cada pastor presidente que nos apoia, que anuncia, que envia os links aí para os professores de escola bíblica dominical, os superintendentes também que se preocupam com isso. Nosso estado de Rondônia tão vasto e nós nos sentimos tão alegres quando vamos em alguma reunião, pastor João César, os irmãos dizem, estamos assistindo, estamos acompanhando a aula. E nós sabemos que não somos melhores, mas Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui e na nossa simplicidade, naquilo que o Senhor nos deu, nós queremos atender os irmãos da melhor forma possível e aceitamos também as opiniões. Os irmãos podem nos ajudar, mandando uma palavra através do telefone. Nós temos os nossos telefones, os irmãos têm os nossos, tanto o meu quanto do irmão João César. O meu é 981013750 e comunicando conosco alguma coisa que a gente possa até melhorar, a opinião sempre é bem-vinda. E queremos que Deus continue abençoando a você que é professor de escola bíblica dominical, se esforce, estude a lição e dê o melhor, porque dizem Daniel que os que a muitos ensinam brilharão como o sol para sempre eternamente. Então, vale a pena. É como pregar o evangelho, pastor. Diz lá em Romanos capítulo 10 também, quão formosos são sobre os montes os que anunciam boas novas. Os que ensinam também brilharão. Que Deus abençoe grandiosamente. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele tem nos proporcionado. Querido Deus e poderoso Pai, quero te louvar pela oportunidade de estarmos já na segunda lição desse trimestre, tratando, meu Pai, sobre missões até os confins da terra. Pai, é a tarefa suprema da igreja. Pai, é algo que toca o coração divino, que deve tocar o coração de cada crente. Estamos na terra porque tem almas para aceitarem, se renderem aos teus pés. Pai eterno e poderoso, nós sabemos que o dia final está chegando. Desperta os teus filhos, Pai, tanto para a evangelização, quanto para aprenderem a tua palavra na escola bíblica dominical. Abençoe, Senhor, nossos pastores,
desde o pastor Nelson, como todos os pastores que fazem parte da mesa diretora da Semaderon, que trabalham nas comissões, pais superintendentes, professores de escola bíblica dominical, cada pastor presidente. Meu Pai, guarda o nosso estado de Rondônia, faça-nos manter a doutrina pura e santa da Tua palavra até a Tua volta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.